The age crisis thing is happening for me right now. It's doing all the age crisis things. I didn't know how old I was gonna have to be before I started to feel old, but I turned 25 tomorrow, and I thought that was all fine. I thought it was dandy. It's not fine and dandy. I'm not handling it well. I had a list when I was younger of all the things I was supposed to do by the time I turned certain ages, and I have done 0 of the things. None of them. I was supposed to be married by 25, kids by 27. Only thing I'm married to is the money. Like, I am unwell. The really good news is I'm gonna be 25, and I'm gonna be so much funnier than when I'm 24. Essa é a dita fase da epifania, meus caros. Existe esse termo, né, fase da epifania, que basicamente descreve aquele momento, né, em que geralmente uma mulher vai descobrir que chegou a hora de começar a pensar e de repente se planejar para constituir família, conseguir de fato um casamento, desacelerar, né? Desacelerar do quê? Às vezes da correria do trabalho, da correria da modernidade, da correria às vezes dos relacionamentos desimportantes, né? Os relacionamentos casuais, e pensar um pouco às vezes no longo prazo, né? Às vezes, por exemplo, em construir, né, e constituir raízes para o futuro, né, para a velhice e tudo mais. Esse é um tema bastante interessante, eu gosto muito de conversar e, sinceramente, eu gosto muito de conversar essas coisas com mulheres porque é muito interessante ver a perspectiva delas em si sobre isso e poder, de fato, confrontar certos argumentos, né? Enfim, tudo sempre no respeito, tá? Só que é muito importante a gente falar dessa questão toda de epifania porque a gente vive uma fase atual em que todas as mulheres elas são desencorajadas a assumir o papel da mulher tradicionalista. Assim, eu digo todas, pelo menos as mulheres da cultura mais comum. Não vou levar aqui em consideração, por exemplo, mulheres religiosas ou de religiões mais afastadas da sociedade comum. Não, vou falar mais da garota comum, cara. Aquela garota que você vê malhando na academia, né, agachando de legging. Daquela garota que você vê com aquelas unhas de acrigel enormes que mais parece que vai arrancar teu olho se ela for te fazer um cafuné. Da menina que trabalha na loja de roupa, né? Enfim, clássica mediana do dia a dia. É dessa que eu tô falando, tá? Que basicamente ela se encaixa até um pouco bem com essa menina do vídeo, né? Por mais que essa menina do vídeo seja bonita. Só que o que ela tá dizendo é uma coisa que basicamente você vai escutar no seu cotidiano. Quando você conversar com as meninas do seu trabalho, da sua faculdade, do seu colégio. Sobretudo quando elas chegam naquela fase ali dos 26, 27, né? Pra essa, bateu até cedo, né? Bateu com 24 anos. E essa questão toda da epifania é complicado porque a gente vê, né, atualmente esse desencorajamento, né, essa tendência de que se dizer que a mulher tem que buscar carreira, de que ela tem que buscar viver as experiências, né, outras vão simplesmente dizer que as mulheres precisam viver a liberdade, né, viver, que casar pra quê? Pra que se prender a família, se prender a filhos? Aqui a gente tem algumas linhas de raciocínio que a gente tem que levar em consideração. Uma delas é que a gente sabe dessa questão do relógio biológico, natureza feminina, e que mais cedo ou mais tarde, e eu vejo isso acontecendo com quase toda garota que eu conheço, mais cedo ou mais tarde, é como elas mesmas dizem, né? O útero começa a gritar, e aí vem aquela vontade de ter filhos, aí vão começar a compartilhar coisas sobre bebês no Facebook, né? E frases como Deus me livre, mas quem me dera. Enfim, isso denota que definitivamente a modernidade ainda não apagou os traços herdados de toda essa evolução biológica no subconsciente feminino. Não são, por exemplo, 60 anos de feminismo que vão apagar milhares, né, quiçá milhões de anos de evolução, cara, sabe, do ser humano. Não são 60 anos que vão apagar isso de uma hora para outra, tá? A gente sabe também que existem sim mulheres que já são um pouco mais fora da curva, que elas definitivamente não servem para essa vida. Voltando novamente a essa garota do vídeo, a gente percebe a maior problemática da sociedade moderna no que tange falar das meninas comuns, né, que pertencem ao senso comum, que mais cedo ou mais tarde vão sentir vontade disso. Elas estão cada dia esperando demais, né? Cada dia esperando mais e mais. Há muitos anos atrás, cara, coloca aí há pelo menos 2, 3 décadas no passado, era super comum mulheres terem filhos ali por volta dos seus 20, 22. A minha mãe, por exemplo, me teve com 22, tá? A gente sabe que ainda existe gravidez precoce e tudo mais, só que a gente, quando se trata de senso comum, a taxa de natalidade já era um pouco mais alta, né? A gente via que geralmente as mães tinham entre 2 a 4 filhos.
É só você, por exemplo, olhar no teu meio social. Se você tem 30 anos, tenta, por exemplo, olhar a família dos teus amigos mais próximos. Vocês vão ver que geralmente a maioria deles tem pelo menos 2, 3 irmãos, sabe? A maioria dos meus amigos que cresceram comigo tem 2, 3 irmãos, 4 irmãos. Às vezes é uma família que tem 4 filhos. E atualmente a gente vive numa fase, inclusive recentemente eu trouxe um vídeo que eu puxei, né, esses dados que mostram que atualmente as mulheres, sobretudo as mulheres mais ricas, estão tendo, por exemplo, 1,4 filhos, sabe? Isso é muito pouco, não chega a ser 2 filhos. Então a gente tem essa tendência, né, da mulher cada vez mais buscar por carreira, da mulher buscar mais por realização pessoal, buscar por diversão, né? Muitas vão buscar, por exemplo, por uma juventude sempre mais prolongada. E é aí que mora o problema. Como que você lida com o fator biologia e o fator, né, social? Porque a gente sabe, né, de que quanto mais elas esperam, pior vai ficando para elas mesmas. Seja porque, às vezes, os anos perseguindo carreira, os anos, às vezes, simplesmente vivendo essa juventude desenfreada, né? Enfim, isso acaba atrasando demais essa investida das mulheres em constituir família e tudo mais. Isso aí é total, cara. Total é lavagem cerebral do movimento feminista, que prega que as mulheres têm que ser, sabe, o mais livres possível, sabe? E isso gera um problema social, cara. Isso começa com a taxa de natalidade em queda. Isso começa também quando você para pra pensar que geralmente no futuro você vai ter muito mais mulheres simplesmente preocupadas com essa questão e muitas não vão constituir família, vão ficar, por exemplo, vão ser as famosas tias dos gatos, né? A gente também já trouxe site mostrando que a taxa de consumo de antidepressivos e ansiolíticos entre as mulheres aumentou e aumentou bastante. Isso aqui é uma tendência, tá? Isso é uma tendência que a cada dia que passa vocês vão ver isso com muito mais força. Mulheres simplesmente lutando para decidir entre viver a carreira, né? Viver essa juventude eterna ou constituir família. E a resposta geralmente se dá dessa forma, né? Mulheres se sentindo frustradas porque chegaram em certa idade e não têm nenhum casamento nem família. Em parte porque estão perseguindo carreira ou em parte porque simplesmente não conseguem firmar um relacionamento porque estão sempre correndo atrás da forma errada de se relacionar, né? Que é essa forma extremamente efêmera de relacionamentos casuais, sempre buscando essa tal liberdade, né, cara? Rapaziada, vocês ainda vão ver muito isso na internet, tá? Isso aqui é só o começo. Os tempos modernos, eles já estão sendo moldados nessa direção. E, cara, só resta o que pra gente? O que resta pra gente? Pegar uma pipoca e assistir, né? Se você tiver a sorte de encontrar uma garota com a cabeça no lugar e tiver família, sorte sua, cara. Do contrário, grandes chances são de você ficar assistindo, sabe, o circo simplesmente pegar fogo com a pipoca no colo. Meus caros, vamos trocar uma ideia sobre isso na seção dos comentários, tá? Como é que tá o cenário na cidade de vocês? Vocês estão vendo muitas garotas demorando demais pra casar? Enfim, isso é uma coisa que eu observo, isso é um fenômeno que eu já venho observando há algum tempo, né? Essa demora em casar, muitas, sabe, estendendo uma solteirice prolongada, ou, sabe, varando anos e anos aí, sabe, só na libertinagem, enfim. Meus caros, por hoje é só, tá? Vamos trocar uma ideia na seção de comentários. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como já dizia um Toquinho, e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!